5. O livro de Atos dos Apóstolos. Atos. Autor: Lucas. Data: cerca de 63 d.C. Tema: a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Palavras-chave: Jesus, Espírito, ressurreição, apóstolo, igreja. Versículo-chave: Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Atos abrange, de modo seletivo, os primeiros 30 anos da história da Igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve, em Atos, a propagação do Evangelho, partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos precisos. A arqueologia continua a confirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da Igreja. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em 2 coletâneas: os 4 Evangelhos, as Epístolas de Paulo. O livro de Atos desempenhou um papel substancial como elo entre as 2 coletâneas, e faz jus à posição que ocupa no cânon. Nos capítulos 13 ao 28, temos o acervo histórico necessário para bem compreendermos o ministério e as cartas de Paulo. O pronome nós, empregado por Lucas através de Atos 16 e 10 ao 17, 25 ao 21 e 18, 27, 1 ao 28, 16, apontam como estando presente nas viagens de Paulo. Autor: o livro de Atos, e de igual modo o Evangelho segundo Lucas, é endereçado a um homem chamado Teófilo. Embora nenhum dos 2 livros identifique nominalmente o autor, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e a evidência interna confirmatória dos 2 livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na Igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. O primeiro tratado foi seu Evangelho a respeito da vida de Jesus. O segundo foi seu relato, em Atos, sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e sobre o crescimento da Igreja primitiva. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Tema: enquanto em seu Evangelho Lucas fala do que Jesus começou a fazer, no livro de Atos, fala do que Jesus continua a fazer sob a direção do Espírito Santo, através da instrumentalidade dedicada de homens e mulheres consagrados. O tema central é ainda Cristo, mas agora é o Cristo ressuscitado, vivo, que dá poder, e que desafia os seus seguidores a irem por todo o mundo com a incomparável história do amor de Deus. Propósito: Lucas tem pelo menos 2 propósitos ao narrar o começo da Igreja. Demonstra que o Evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e perseguição. Revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da Igreja, e enfatiza o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a Igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. Lucas registra 3 vezes, expressamente, o fato de o batismo no Espírito Santo ser acompanhado de enunciação em outras línguas. O contexto destas passagens mostra que isto era normal no princípio da Igreja, e que é o padrão permanente de Deus para ela. Visão panorâmica. Enquanto o Evangelho segundo Lucas relata tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, Atos descreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois de sua ascensão, mediante o poder do Espírito Santo, operando em e através dos seus discípulos e da Igreja primitiva. Ao ascender ao céu, a última ordem de Jesus aos discípulos foi para que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. O versículo-chave de Atos contém um resumo teológico e geográfico do livro. Jesus promete aos discípulos que receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles.
poder para serem suas testemunhas, em Jerusalém, Atos 1 ao 7, em toda a Judéia e Samaria, Atos 8 ao 12, até aos confins da terra, Atos 13 ao 28. Nos capítulos 1, 12, o centro principal e radiador da igreja é Jerusalém. Aqui, Pedro é o mais destacado instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho. Nos capítulos 13 ao 28, o centro principal de radiação passou a ser Antioquia da Síria, onde o instrumento de maior realce nas mãos de Deus foi Paulo para levar o Evangelho aos gentios. O livro de Atos termina de modo repentino com Paulo em Roma, aguardando o julgamento perante César. Mesmo com o resultado do referido julgamento ainda pendente, o livro termina de modo triunfante, estando Paulo prisioneiro, porém cheio de ânimo e sem impedimento para pregar e ensinar acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus. Características especiais. 1. A Igreja. Atos revela a origem do poder da Igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. 2. O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é mencionada 50 vezes. O batismo no Espírito Santo e o seu ministério outorgam poder, ousadia, santo temor a Deus, sabedoria, direção e dons espirituais. 3. Mensagens da Igreja Primitiva. Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros, apresentando assim um quadro da Igreja Primitiva não encontrado noutro lugar do Novo Testamento. 4. Oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se à oração com regularidade e fervor, às vezes, oravam a noite inteira, produzindo resultados maravilhosos. 5. Sinais, maravilhas e milagres. Estas manifestações acompanhavam a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. 6. Perseguição. A proclamação do Evangelho com poder dava origem à oposição religiosa e ou secular. 7. A ordem judaica gentia. Do começo ao fim de Atos, o Evangelho alcança primeiro os judeus e, depois, os gentios. 8. As mulheres. Há menção especial às mulheres dedicadas à obra contínua da Igreja. 9. Triunfo. Barreira alguma nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do Evangelho. Princípio hermenêutico. Há quem considere o conteúdo do livro de Atos como se pertencesse a uma outra era bíblica e não como padrão divino para a Igreja e seu testemunho durante todo o período que o Novo Testamento chama de últimos dias. O livro de Atos não é simplesmente um compêndio de história da Igreja primitiva, é o padrão perene para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo. Os crentes devem desejar, buscar e esperar, como norma para a Igreja atual, todos os fatos vistos no ministério e na experiência da Igreja do Novo Testamento, exceto a redação de novos livros para o Novo Testamento. Esses fatos são evidentes quando a Igreja vive na plenitude do poder do Espírito Santo. Nada, em Atos e no restante do Novo Testamento, indica que os sinais, maravilhas, milagres, dons espirituais ou o padrão apostólico para a vida e o ministério da Igreja cessariam repentina ou de uma vez, no fim da era apostólica. Poder para testemunhar. Atos 1 e 2. Após a ressurreição, Nosso Senhor passou 40 dias maravilhosos com os discípulos. Depois de falar suas últimas palavras, foi elevado às alturas e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Esse Jesus, assim virá do modo como viste subir. Sendo assim, devemos examinar como ele foi a fim de podermos saber como voltará. Sua volta será pessoal. 1 Tessalonicenses 4:16. Visível. Apocalipse 1:7. Corporal. Mateus 24:30. Local. Lucas 24:50. Depois da vinda de Jesus Cristo à Terra, o acontecimento de mais importância é a vinda do Espírito Santo. A Igreja nasceu no dia de Pentecoste.
O maravilhoso do Pentecoste não foi o vento veemente e impetuoso, nem as línguas como de fogo, mas o fato de os discípulos ter sido cheios do Espírito Santo para que pudessem testemunhar aos homens. Se não sentimos o desejo de falar aos outros de Cristo, é evidente que não conhecemos ainda a plenitude do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo. A respeito do batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus ensina o seguinte: 1. O batismo no Espírito é para todos que professam sua fé em Cristo, que nasceram de novo e, assim, receberam o Espírito Santo para neles habitar. 2. Um dos alvos principais de Cristo na sua missão terrena foi batizar seu povo no Espírito. Ele ordenou aos discípulos não começarem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos do poder do alto. 3. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e a parte da regeneração, também por ele efetuada. Assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo no Espírito complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo, indicando que a regeneração e a nova vida estavam lhes sendo concedidas. Depois, ele lhes disse que também deviam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. Portanto, este batismo é uma experiência subsequente à regeneração. 4. Ser batizado no Espírito significa experimentar a plenitude do Espírito. Este batismo teria lugar somente a partir do dia de Pentecoste. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo antes do dia de Pentecoste, Lucas não emprega a expressão batizados no Espírito Santo. Este evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo. 5. O livro de Atos descreve o falar noutras línguas como o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. 6. O batismo no Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Esse poder não se trata de uma força impessoal, mas de uma manifestação do Espírito Santo, na qual a presença, a glória e a operação de Jesus estão presentes com seu povo. 7. Outros resultados do genuíno batismo no Espírito Santo são mensagens proféticas e louvores, maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo, uma maior busca da retidão e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade, uma vida que glorifica a Jesus Cristo, visões da parte do Espírito, manifestação dos vários dons do Espírito Santo, maior desejo de orar e interceder, maior amor à palavra de Deus e melhor compreensão dela, uma convicção cada vez maior de Deus como nosso Pai. 8. A palavra de Deus cita várias condições prévias para o batismo no Espírito Santo. Devemos aceitar pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e apartar-nos do pecado e do mundo. Isto importa em submeter a Deus a nossa vontade, aqueles que lhe obedecem. Devemos abandonar tudo que ofende a Deus, para então podermos ser vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. É preciso querer o batismo. O crente deve ter grande fome e sede pelo batismo no Espírito Santo. Muitos recebem o batismo como resposta à oração neste sentido. Devemos esperar convictos que Deus nos batizará no Espírito Santo. 9. O batismo no Espírito Santo permanece na vida do crente mediante a oração, o testemunho, a adoração no Espírito e uma vida santificada. Por mais poderosa que seja a experiência inicial do batismo no Espírito Santo sobre o crente, se ela não for expressa numa vida de oração, de testemunho e de santidade, logo se tornará numa glória desvanecente. 10. O batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente e move-o à consagração à obra de Deus, para, assim, testemunhar com poder e retidão. A Bíblia fala de renovações posteriores ao batismo inicial do Espírito Santo. O batismo no Espírito, portanto,
portanto, conduz o crente a um relacionamento com o Espírito, que deve ser renovado e conservado. O tema do primeiro sermão de Pedro foi: Jesus era o Messias, fato confirmado pela sua ressurreição. O verdadeiro poder do Espírito Santo foi revelado quando esse humilde pescador se levantou para falar e 3.000 almas foram salvas. Como poderíamos explicar a coragem do ex-covarde Pedro em se levantar para pregar a uma multidão nas ruas de Jerusalém? Qual era o segredo do ministério de Pedro? Esta é uma pergunta frequentemente feita aos homens. Só havia uma explicação. Pedro estava cheio do Espírito Santo. A primeira igreja de Jerusalém foi extraordinária, organizada no dia de Pentecoste, com 3.000 membros. Que gloriosos dias se seguiram, de doutrinação, comunhão, sinais e prodígios, sobretudo, salvação. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É este o verdadeiro objetivo da igreja. Parte 2. O falar em línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O falar noutras línguas, ou a glossolalia, grego glossaislalo, era entre os crentes do Novo Testamento, um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Esse padrão bíblico para viver na plenitude do Espírito continua o mesmo para os dias de hoje. O verdadeiro falar em línguas, as línguas como manifestação do Espírito. Falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, isto é, uma expressão vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual um crente fala numa língua, grego glossa, que nunca aprendeu. Estas línguas podem ser humanas, isto é, atualmente faladas, ou desconhecidas na terra. Não é fala estática, como algumas traduções afirmam, pois a Bíblia nunca se refere à expressão vocal estática para referir-se ao falar noutras línguas pelo Espírito. Línguas como sinal externo inicial do batismo no Espírito Santo. Falar noutras línguas é uma expressão verbal inspirada, mediante a qual o Espírito do crente e o Espírito Santo se unem no louvor e a profecia. Desde o início, Deus vinculou o falar noutras línguas ao batismo no Espírito Santo, de modo que os primeiros 120 crentes no dia do Pentecoste, e os demais batizados a partir de então, tivessem uma confirmação física de que realmente receberam o batismo no Espírito Santo. Desse modo, essa experiência podia ser comprovada quanto a tempo e local de recebimento. No decurso da história da Igreja, sempre que as línguas como sinal foram rejeitada ou ignorada, a verdade e a experiência do Pentecoste foram distorcidas ou totalmente suprimidas. As línguas como dom. Falar noutras línguas também é descrito como um dos dons concedidos ao crente pelo Espírito Santo. Este dom tem dois propósitos principais: o falar noutras línguas, seguido de interpretação, também pelo Espírito, em culto público, como mensagem verbal à congregação para sua edificação espiritual. O falar noutras línguas pelo crente para dirigir-se a Deus nas suas devoções particulares e, deste modo, edificar sua vida espiritual. Significa falar ao nível do Espírito, com o propósito de orar, dar graças ou cantar. Outras línguas, porém falsas. O simples fato de alguém falar noutras línguas, ou exercitar outra manifestação sobrenatural, não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. O ser humano pode imitar as línguas estranhas como fazem os demônios. A Bíblia nos adverte a não crermos em todo o Espírito, e averiguarmos se nossas experiências espirituais procedem realmente de Deus. 1. Somente devemos aceitar as línguas se elas procederem do Espírito Santo, como em Atos 2, 4. Esse fenômeno, segundo o livro de Atos, deve ser espontâneo e resultado do derramamento inicial do Espírito Santo. Não é algo aprendido, nem ensinado, como por exemplo instruir crentes a pronunciar sílabas sem nexo. 2. O Espírito Santo nos adverte claramente que nestes últimos dias surgirá apostásia dentro da Igreja, sinais e maravilhas operados por Satanás e obreiros fraudulentos que fingem ser servos de Deus. 3.
Se alguém afirma que fala noutras línguas, mas não é dedicado a Jesus Cristo, nem aceita a autoridade das Escrituras, nem obedece à palavra de Deus, qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra não provém do Espírito Santo. Testemunho em Jerusalém. Atos 3, 1-8, 3. A primeira oposição à igreja surgiu por causa do milagre operado por Pedro na cura do coxo, à entrada da porta formosa do templo. Pedro aproveitou a oportunidade para pregar o seu segundo sermão. Os líderes se irritaram porque ele ensinava que esse Jesus a quem eles, judeus, haviam crucificado, era o Messias, há muito prometido. As palavras de Pedro e João se revestiram de tão grande poder que 5.000 almas se entregaram a Cristo. As autoridades ordenaram aos apóstolos que não pregassem a Cristo, mas essa oposição só fez a igreja prosperar. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva ensinava o comunismo? Nunca. Ninguém era obrigado a desfazer-se do que possuía. Não se esperava isso de nenhum convertido. Quando alguém trazia o que tinha, era ato espontâneo seu. A igreja tornara-se tão desprendida das coisas do mundo, que muitos vendiam todos os seus bens e depositavam os valores aos pés dos apóstolos para serem distribuídos à medida que alguém tinha necessidade. Na vida dos apóstolos, o poder estava no fato de suas vidas se ajustarem à do Cristo ressurreto. Hoje a atitude do mundo é de ver para acreditar. Aqueles cristãos primitivos mostraram ao mundo o que eram. Sua vida e conduta provam que você é crente. A doutrina do Espírito Santo. Disse, então, Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E é essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria criação, universo, nem a raça humana. Sem o Espírito Santo, não teríamos a Bíblia, nem o Novo Testamento e nenhum poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo, não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade e nenhum cristão neste mundo. Este estudo examina alguns dos ensinamentos básicos a respeito do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é mera influência ou poder. Ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa, sente, determina e tem a faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. À luz destas verdades, devemos tratá-lo como pessoa, que é, e considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração, amor e dedicação. A obra do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo no Novo Testamento. 1. O Espírito Santo é o agente da salvação. Nisto ele convence-nos do pecado, revela-nos a verdade a respeito de Jesus, realiza o novo nascimento e faz-nos membros do corpo de Cristo. Na conversão, nós, crendo em Cristo, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. 2. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Na conversão, o Espírito passa a habitar no crente, que começa a viver sob sua influência santificadora. Note algumas das coisas que o Espírito Santo faz ao habitar em nós. Ele nos santifica, isto é, purifica, dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. Ele testifica que somos filhos de Deus, ajuda-nos na adoração a Deus e na nossa vida de oração, e intercede por nós quando clamamos a Deus. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, que o glorificam.
Ele é o nosso Mestre Divino, que nos guia em toda a verdade e também nos revela Jesus e nos guia em estreita comunhão e união com Ele. Continuamente, Ele nos comunica o amor de Deus e nos alegra, consola e ajuda. 3. O Espírito Santo é o agente divino para o serviço do Senhor, revestindo os crentes de poder para realizar a obra do Senhor e dar testemunho dele. Esta obra do Espírito Santo relaciona-se com o batismo ou com a plenitude do Espírito. Quando somos batizados no Espírito, recebemos poder para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo. Recebemos a mesma unção divina que desceu sobre Cristo e sobre os discípulos, e que nos capacita a proclamar a palavra de Deus e a operar milagres. O plano de Deus é que todos os cristãos atuais recebam o batismo no Espírito Santo. Para realizar o trabalho do Senhor, o Espírito Santo outorga dons espirituais aos fiéis da Igreja para edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. Estes dons são uma manifestação do Espírito através dos santos, visando ao bem de todos. 4. O Espírito Santo é o agente divino que batiza ou implanta os crentes no corpo único de Cristo, que é sua igreja, que permanece nela, edificando-a, e nela inspirando a adoração a Deus, dirigindo a sua missão, escolhendo seus obreiros e concedendo-lhe dons, escolhendo seus pregadores, resguardando o Evangelho contra os erros e efetuando a sua retidão. As diversas operações do Espírito são complementares entre si, e não contraditórias. Ao mesmo tempo, essas atividades do Espírito Santo formam um todo, não havendo plena separação entre elas. Alguém não pode ter a nova vida total em Cristo, um santo viver, o poder para testemunhar do Senhor ou a comunhão no seu corpo, sem exercitar estas 4 coisas. Por exemplo, uma pessoa não pode conservar o batismo no Espírito Santo se não vive uma vida de retidão, produzida pelo mesmo Espírito, que também quer conduzir esta mesma pessoa no conhecimento das verdades bíblicas e sua obediência às mesmas. Os discípulos persistiram em pregar a palavra. Os saduceus, que não criam na ressurreição, sentiam-se novamente agitados, porque os discípulos continuavam a pregar a ressurreição de Jesus. Apesar de terem lançado os apóstolos no cárcere, Deus abriu as portas da prisão e os fez sair. A oposição centralizou-se em Estevão. Ler as experiências registradas em Atos 6 e 7. Estevão era leigo e um dos primeiros diáconos. É descrito como homem cheio de fé e de poder. Temos registro de um dia apenas da sua vida, o último. Testemunho na Judéia e Samaria. Atos 8, 4 ao 12 e 25. Os discípulos tinham dado testemunho em Jerusalém, porém, Jesus insistia que fossem a Judéia e Samaria. Havia em Jerusalém ali guias religiosos que pensavam fazer a vontade de Deus ao tentar acabar com o cristianismo, matando os cristãos. Disse Paulo: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Paulo, sem o saber, na realidade começou naquela ocasião sua obra de espalhar o Evangelho. Ler Atos 8, 3. A perseguição faz o cristianismo avançar, como o vento espalha o fogo. Filipe estabeleceu-se em Samaria. Jesus dissera: ser-me-eis testemunhas em Samaria. Filipe pregava Cristo e estava sendo muito bem sucedido. Deus, porém, tinha outra missão para ele. Mandou-o deixar a obra que se expande a ir para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O etíope, convertido pelo trabalho de Filipe, levou, sem dúvida, o Evangelho ao grande continente da África. O Evangelho estava a caminho dos confins da terra. A primeira menção que temos de Saulo foi por ocasião do apedrejamento de Estevão. O martírio deste parece ter inflamado o perseguidor da igreja. Saulo estava em luta com uma consciência que tinha sido despertada. Foi por isso que Jesus lhe falou na visão, dizendo: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Saulo causou grande mal à igreja. Quanto mais idônea e inteligente for a pessoa, tanto mais dano pode causar, quando dominada por Satanás. Testemunhando até os confins da terra. Atos 13 ao 28.
A morte de Estevão foi apenas o começo de grande perseguição movida contra os cristãos. Como conseguiram chegar a Antioquia? Alguém declarou que o cristianismo dos primeiros dias é um conto de duas cidades, Jerusalém e Antioquia. Até o capítulo 12 de Atos, vimos o início da igreja em Jerusalém, tendo Pedro por líder. De Atos 13 a 28, iremos ver Paulo e a igreja de Antioquia. Esta cidade passa a ser a nova base de operações. Tornou-se o novo centro da igreja para levar a missão de Jesus até os confins da terra. Em Antioquia foram eles chamados cristãos pela primeira vez. A primeira viagem missionária começou em Antioquia, partindo Paulo e Barnabé em direção ao ocidente. O maior empreendimento do mundo são as missões, e temos aqui o início dessa grande obra. Começou justamente como devia, numa reunião de oração. Enquanto Paulo e Barnabé pregavam o evangelho sob perseguições e privações, os oficiais da igreja em Jerusalém procuravam a resposta para uma das perguntas mais perturbadoras: deve um gentio tornar-se judeu e aceitar as suas leis e ritos, antes de poder ser cristão? Paulo e Barnabé nada haviam dito a respeito da lei de Moisés. Declaravam apenas: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Muitas pessoas, hoje em dia, não têm uma noção muito clara do que precisam fazer para serem salvas. Jamais alcançaremos a salvação por nosso próprio mérito, e nenhum esforço de nossa parte nos dará, pois pela graça sois salvos, e não de obras. A lei a ninguém salva. Mostra apenas como somos pecadores. Chegaram a uma importante decisão naquela reunião. Descobriram que Deus ia agora constituir dentre eles um povo para o seu nome. Iria formar a sua igreja com aqueles a quem chamasse. Paulo e Barnabé partiram para sua segunda viagem missionária a fim de visitar as igrejas que tinham estabelecido e os novos crentes. Depois de um desentendimento entre ele e Barnabé, Paulo tomou Silas, seu novo amigo, e com ele atravessou a Síria e a Cilícia. Em Listra encontrou Timóteo, a quem havia treinado para ser pregador deste precioso evangelho. O Espírito Santo era o guia constante de Paulo. Foi em Troade que, numa visão, ele dirigiu o apóstolo a levar à Europa o evangelho pela primeira vez. O ponto de partida foi Filipos, na Macedônia. O navio que transportava Paulo da Ásia para a Europa levava a semente de uma nova civilização e vida, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Partindo do porto de Éfeso, Paulo se despede dos amigos pela última vez. Segue para Jerusalém e, de agora em diante, ele é visto como o prisioneiro do Senhor. Visita Jerusalém pela última vez, onde uma multidão investe contra ele e o agarra, acusando de ensinar os judeus a desprezar a Moisés. Descobrindo que Paulo era cidadão romano, o comandante prometeu-lhe um julgamento justo. O apóstolo fez sua defesa em Cesareia, perante Félix, o governador romano. Após 2 anos de prisão foi julgado pela segunda vez perante Festo, o novo governador, e a este apelou para o próprio César, imperador de Roma. Depois de uma acidentada viagem durante a qual o navio naufragou, Paulo chegou a Roma. Aqui ficou preso por 2 anos na residência que alugara. Mesmo na prisão, o grande pregador e evangelista conduziram a Cristo servos do próprio palácio de Nero. Durante a prisão, Paulo escreveu muitas das suas epístolas. Foi numa cadeia em Roma, enquanto esperava ser executado a qualquer momento, que ele escreveu 2 Timóteo, dizendo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Finalmente o amado apóstolo foi condenado e decapitado. Sua alma heróica foi libertada e o seu corpo frágil sepultado. Paulo transformou o cristianismo dos seus limites estreitos em uma influência mundial. Lutou por derrubar as barreiras que existiam entre judeu e gentio, entre servo e livre. Atos é o único livro inacabado da Bíblia. Observe a maneira brusca com que termina. De que outro modo poderia terminar? Como poderia haver uma narrativa completa da obra e da vida de uma pessoa que ainda vive? Nosso Senhor, que ressuscitou e ascendeu ao céu, ainda vive.
Do centro, Cristo, projeta-se as linhas em todas as direções, mas os confins da Terra ainda não foram alcançados. O livro marca apenas o começo. O Evangelho de Cristo prossegue. Estamos ainda vivendo Atos.